a religião que o céu aprova. Vamos para o nosso terceiro vídeo desse tema tão maravilhoso, tão importante, porque muitas das vezes a gente quer servir a Deus, quer amar a Deus, queremos ser representantes de Cristo verdadeiramente, mas quem sabe passa pela nossa cabeça que só o fato de ir para a igreja, carregar a Bíblia na bolsa ou na mão, sabe? O fato de me vestir com decência e outras coisas mais é o suficiente. Mas de fato e de verdade, qual é a religião que o céu aprova? Nós já discorremos em 2 vídeos anteriores o primeiro tema, o primeiro tópico. O verdadeiro cristianismo é demonstrado pelo amor prático e não apenas pela religiosidade. Nós discorremos também o segundo tópico, que Cristo se identifica completamente com os necessitados, não foi? Louvado seja Deus por isso. E agora, pelo poder de Deus, mediante a atuação poderosa do Espírito Santo, nós iremos discorrer o terceiro tópico desse tema, a religião que o céu aprova. O terceiro tópico é o maior inimigo da igreja. Não é a perseguição, é o egoísmo. Estudando esse livro aqui, o livro Testemunhos para a Igreja, volume 2, o capítulo 2, Trabalhando para Cristo, eu destaquei 2 frases muito interessantes. A primeira foi: o eu é seu ídolo. O segundo: o povo de Deus está limitado pelo egoísmo. Isso é muito triste, não é, meus irmãos? Saber que a igreja do Senhor, o povo eleito que Deus separou para ser luz, tem tornado o eu o seu ídolo, que tem sido limitado pelo egoísmo. E aqui no livro de Isaías, capítulo 58, nós conhecemos bem esse texto, esse capítulo, e eu sugiro que você leia depois na sua Bíblia. Eu gostaria de destacar aqui somente os versículos 6 até o 8, que o Senhor vai dizer assim: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? Se o vires nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. O Senhor está dizendo aqui que essa é a religião, esse é o verdadeiro jejum que agrada o coração de Deus. Lá em 1 Timóteo 6, os versículos 17 até o 19, olha o que a palavra do Senhor diz aqui para mim e para você. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Olha, tome nota desse texto. É 1 Timóteo 6, 17 a 19. Eu anotei aqui, fiz aqui uma anotação. Achei muito interessante isso aqui, irmãos. Nesse tópico, o maior inimigo da igreja não é a perseguição, é o egoísmo. E ao longo do capítulo 58 inteiro, aparece repetidas vezes, sabe qual palavra? Egoísmo. Sabia? Não é a idolatria que aparece, não é o adultério, não é a perseguição, mas a palavra egoísmo. Por quê, queridos? Porque o egoísmo destrói o amor. Vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, que tire da nossa vida, irmãos queridos, o egoísmo. Onde não existe amor, Cristo não pode ser plenamente revelado. Ele não pode ser revelado onde não existe o amor. O egoísmo, meus irmãos, é extremamente perigoso, porque muitas vezes é um pecado silencioso, sabe? As pessoas não se dão conta muitas das vezes de que o irmão A, o irmão B, ou nós mesmos
temos cultivado no coração o egoísmo. Uma pessoa pode nunca roubar, olha só, pode nunca roubar, nunca matar, nunca adulterar, mas viver somente para si. Foi exatamente isso que aconteceu com o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano, vocês lembram? Olha só, eles não fizeram mal àquele homem que estava moribundo ali, mergulhado em sangue, sabe? Não, eles não fizeram nenhum mal para ele. Mas também não fizeram o bem. O pecado deles foi exatamente isso. Foi exatamente esse. Foi a omissão. Você tem sido omisso? Eu tenho sido omissa? Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai, da tua igreja. Esse capítulo enfatiza exatamente isso. O capítulo lá do bom samaritano. Né? Também o capítulo 25. Os perdidos de Mateus 25 não são condenados pelos crimes que cometeram. Não. São condenados pelo bem que deixaram de fazer. Foram condenados pelo bem que deixaram de fazer. Na visão bíblica, deixar de praticar o bem, quando podemos fazê-lo, irmãos, também é pecado. Tem até um texto que fala isso, né? Que nós somos julgados pelo bem que nós deveríamos fazer e não fizemos, né? Tiago 4,17, que vai dizer lá, vamos ler. Era esse o texto bíblico que eu queria lembrar, exatamente o que está anotado aqui. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou nisto está pecando. Viu, meus irmãos? Aí tem Isaías também, Isaías 58, que nós já lemos alguns versículos, né? Onde Deus declara que o jejum verdadeiro não consiste apenas em deixar de comer. Comer, não ficar em abstinência de alimentos, né? Também. Mas daquela forma lá e ao mesmo tempo cometendo pecados egoisticamente, né? Contra o seu próximo, que adiantava aquele jejum? Então, o verdadeiro jejum consiste em quê? Em repartir o pão, acolher o necessitado, libertar o oprimido, vestir o nu, cuidar dos aflitos. Depois disso, vem as promessas. Qual é a promessa? Romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença. Aleluia! O Senhor te responderá. Serás como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Perceba a ordem. Primeiro a misericórdia, depois as bênçãos. Nós precisamos aprender a ser misericordiosos para acolher as bênçãos do Senhor. O Senhor, irmãos, nunca vai fechar as portas do céu, as comportas do céu, as janelas do céu para quem é misericordioso. A vida cristã autêntica, meus irmãos, se sustenta sobre esses 3 pilares que nós discorremos nos vídeos, né? Primeiro, a verdadeira adoração produz serviço. Você adora a Deus de fato e de verdade? Então sirva. O segundo, servir aos necessitados é servir ao próprio Cristo. Não podemos esquecer disso. E o terceiro, o egoísmo é um dos maiores perigos espirituais. Que Deus varra do nosso coração todo o egoísmo pelo poder de Deus. O cristianismo verdadeiro não é apenas professado, ele é vivido diariamente, em atos de amor, misericórdia e serviço, refletindo o caráter de Cristo ao mundo, às pessoas, tá? Em nome de Jesus, o nosso Senhor, eu oro para que eu e você venhamos vencer o egoísmo, venhamos viver de fato e de verdade a religião que o céu aprova. A religião que o céu aprova. Senhor, muito obrigada. Te adoramos, meu Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que nós viemos te servir em inteireza de coração, como diz a tua palavra, não segundo o que nós queremos, como nós queremos, mas como o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém.